Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, esse canal que também é seu, que a gente trata a respeito de livros, filmes, letras de música, dicas de estudo, projeto de vida, objetivo, o que você tiver vontade de falar, a gente trata aqui. Por isso, se inscreva no nosso canal e depois de assistir o vídeo você curte se você achar legal. Hoje nós vamos falar de dicas para crianças se interessarem pela leitura. O que vocês, pais, tios, padrinhos, madrinhas, irmãos mais velhos, podem fazer, avós, podem fazer para estimular a criança a ler? Bom, a primeira coisa que vocês têm que fazer é ler. Exatamente, a criança fica olhando para os pais, ela tem os pais como um herói, um molde, um exemplo a ser seguido, mesmo que ela não tenha essa definição clara para ela. Mas ela vê toda hora o pai, a mãe, o vô e a avó com o livro na mão. O que será que é tão interessante, nem que seja para copiar a postura, ela vai querer fazer. Por isso, seja um exemplo para essa criança. Faça com que ela te admire, com que ela admire os livros também. Posteriormente a este passo, você tem que dizer, você tem que conversar com ela a respeito de: olha como a leitura deixa a gente com mais confiança nas situações. Por quê? Porque a leitura te ensina, a leitura te mostra caminhos, a leitura te torna uma pessoa melhor, porque ela te mostra diversas realidades. E para a criança não vai ser diferente. Ela vai ler o livro do tigre, que é amigo da baleia, ela vai ver o menino que não tem perna, com a menina que não tem audição. Ela vai vendo outras realidades de inclusão. O que ela pode estar vendo na escola, o que ela terá que ver na vida. Então, assim, você tem que estimular a criança a ler para que ela tenha contato com outras realidades, para que ela possa, enfim, se posicionar de uma forma positiva quando essa situação acontecer na vida real dela. Portanto, o livro, as histórias, a forma e o jeito de ler vai vir tanto de você quanto daquilo que você expressar para ela. Mas aí você vai falar: meu filho não gosta de ler de jeito nenhum, já comprei os livros para ele e tal. Faça um passeio com ele. Vá até a livraria, no shopping, ou na livraria de rua, que tem várias, agora tem só infantis, inclusive, só livraria de livros infantis, que você pode levar e deixar ele solto, a criança solta, para ele pegar o livro, olhar, abrir, manusear, sentir o cheiro, sentir as folhas, para que ele goste daquilo. Aí você deixa com que ele compre um livro e você compra outro. Você fala: tá bom, esse é seu e esse eu vou te dar. Tá bom? E aí você faz com que ele leia aos poucos, fazendo parte de uma brincadeira. Agora nós vamos brincar disso, de videogame, de bola e também de leitura. A leitura tem que fazer parte do projeto de brincadeira da criança. Não pode ser uma parte da lição de casa. Não pode ser uma parte para tudo e agora vamos ler. Não, ela tem que entender que a leitura é também brincadeira, que ela tem que se divertir fazendo aquilo, porque se ela for estimulada, ela vai entender aquilo como uma brincadeira. E se você doar seu tempo para ficar com ela nos primeiros passos da leitura, você vai ver como o universo dela vai se abrir. Você fala: ah, a nuvenzinha que estava no céu estava carregada porque ia chover. Mostra para ela a nuvem, debata sobre a nuvem. Olha, ela poderia ser de outra cor que não cinza, ela poderia ser, poderia estar chorando, poderia estar sorrindo. O que você acha que são as gotas de chuva? São lágrimas da nuvem? Enfim, você pode inventar a história que você quiser e fazer com que ela te responda, porque a criança responde aquilo que você perguntar. A gente não precisa... Eu sou uma pessoa que lido com criança com a minha voz de adulta. Eu não diminuo a voz, não faço voz bonitinha, não faço tudo no diminutivo, muito pelo contrário, trato a criança assim como eu. Então tudo que eu pergunto, ela sabe responder. E o que ela não souber, ela fala: não sei o que você tá falando. E você explica. Por isso, se você fizer um mundo lúdico da literatura com ela, você vai ver que ela vai se interessar. Primeiro que ela vai estar com você, que é um adulto, que ela admira. Ou é o vô, a avó, a mãe, o pai, o irmão mais velho, padrinho, madrinha, tio e tia. Ela te admira, ela vai querer estar com você, ela vai gostar que você tá doando o seu tempo para ela. E ela vai aproveitar a leitura, ela vai linkar leitura
com estar com você. Então aquilo vai ser um prazer, uma coisa muito boa. E talvez isso a estimule cada vez mais na leitura. Outra coisa, quando você for escolher um livro para criança, verifique a adequação etária, exatamente. Porque não adianta querer comprar um livro para mais velho, para uma criança nova, que ela não vai gostar. Precisa ser livro fino, com ilustração, com letras grandes, com disposição no qual o olho dela se equilibre para que ela possa encontrar aquilo que ela quer, para que ela possa visualizar o texto no desenho quando ele tiver. Enfim, você tem que procurar mostrar para ela que é fácil e não difícil, senão ela vai desanimar. Um outro ponto também que você pode fazer, primeiro, você vai na biblioteca, deixa ela manusear, e quando ela vai escolher o dela. Se você perceber que ela tá escolhendo um livro que ela não vai dar conta, você explica pra ela, olha, tem muito texto, você vai cansar, é melhor pegar um mais colorido, um que tenha mais desenho, pra que a gente possa conversar a respeito, E ela vai começar a entender essa situação. E uma outra coisa que você pode fazer dentro da sua casa é fazer com que ela mude o final. Depois que você leu várias vezes aquela história, no qual a criança que não sabe ainda ler, ela já conhece a história de tanto que você já leu pra ela, você pode dizer pra ela, o que você faria se você fosse a Aninha? Ou se você fosse o leãozinho da história? O que você faria? Estimula a criatividade da criança, coloca a criança dentro de uma história que ela gosta e faz ela ser uma participante ativa. Ela não só está ouvindo a história, ela tem que mexer a criatividade dela, movimentar a cabeça para que ela possa se empenhar e tentar fazer um final diferente. E aí você pode dar os caminhos, tipo, olha, não, esse fim não dá pra fazer, porque lembra que ela não tava na casa dela, ela tava na escola, então ela não pode fazer isso. Você vai explicando as conectividades da história pra ela. E ela não vai se sentindo apática ou a par da história, ela vai fazendo parte da história. E ela pode, inclusive, fazer das personagens seus amigos. Querer que eles participem na hora de dormir, porque sempre é uma história que vai ser contada quando ela for dormir. Então, assim, ela pode querer ter essas pessoas, as personagens, próximos a ela. E tem que fazer as personagens serem simpáticas à criança. Ela tem que gostar da personagem. Pelo menos a maior parte das personagens ou a heroína da história, o herói da história. Para que ela possa se unir com ele contra o mal. Porque sempre tem uma atividade um pouco moral ali na história da criança. E acho isso muito importante. Não é só para diversão, não é só para distração. Sempre tem um ensinamento. Assim como pra gente, pros adultos, pras crianças também não é diferente. Você vai ver que sempre vai ter uma lição que você pode aprender. No Instagram, eu dou várias dicas de livros infantis, nos quais eu já peguei um que tem que lidar com a quebra de regras, que, se eu não me engano, é aquele Não Abre Este Livro. A Bilha, que ela fala dos agrotóxicos nas plantações, nos alimentos. A bactéria, como é que chama, Jesus? Daniel e as Bactérias, que ele fala quando ele se machucou no acampamento, que ele ficou com febre, o que aconteceu, por que aconteceu. Tem bastante ilustração, o livro é bem colorido, tem alto relevo. Então, assim, tudo que possa estimular uma criança a ler, a literatura faz para cada uma das faixas etárias. E você, dentro da livraria, peça orientação para que ela se dirija, para que a criança se dirija àquele local dos livros. E ela manuseia, ela senta na mesinha de criança, brinca um pouquinho, olha, vê as figuras, vê o que chama mais a atenção dela, as cores que provocam o maior interesse dela. Ou então, depois da escola, depois da livraria, além de fazer ela mudar o final da história depois de tantas vezes, você pode pedir para que ela conte a história para uma outra pessoa, para o pai, por exemplo, quando chega em casa, ou para a mãe quando ela chega em casa, para o avô, para a avó, que tem paciência para isso. Tem que falar, o que aconteceu na história da abelha Bilha? Ele vai falar, a criança vai dizer, vai contar a história, aquele jeito demorado, porque não tem problema, ela tá pegando o jeito. E isso incentiva cada vez mais ela a ler, ter um vocabulário bom e saber se expressar melhor.
pra vocês dentro de casa, assim como na escola perante os amigos. Porque tem gente que não consegue expressar nem os sentimentos, tem criança que não sabe dizer o que sente, porque não está habituada a ler, não está habituada a conversar, dialogar, fazer a interconexão de pergunta e resposta. E isso é uma coisa que tem que ser estimulada na criança desde cedo, para que ela cresça um adolescente interessante, um adolescente inteligente, que possa debater assuntos da faixa etária deles, claro, mas de uma forma coerente, não uma forma aleatória, totalmente desconectada. Não. E isso vem do papel dos pais. Então, assim, não tenha preguiça. É seu filho, é sua filha, é criança da sua família. Eu sou a tia dos livros. Quando é aniversário, eu tô sempre um livro para criança, porque eu sou escritora, eu faço a comunicação sobre livros. Então, é isso que eu faço. Toda criança sabe que quando conversar comigo, quando me esperar na festa ou conversar comigo, nós vamos falar de livro. Mas eu dou a canetinha junto, dou um papelzinho colorido, sempre dou alguma coisa para estimular a leitura, não é só o livro seco. E a gente tem que prestar atenção nisso. O que estimula? Se ela comprou um livro, compra uma canetinha. Se ela comprou um outro livro, compra um caderninho que ela possa escrever depois. Leia com ela, leia para ela. Compre os contos de fada para que você leia na hora de dormir, para que ela saiba a história. Que mais tarde na vida ela vai entender o fundamento de tudo aquilo. O que os contos de fada na verdade querem dizer. Muito mais do que uma princesa e um príncipe com um final feliz. Então, assim, você tem que toda hora achar meios para estimular essa criança a fazer a leitura. Então, vá com ela à livraria, deixe manusear, leve para casa o livro que ela escolheu e o livro que você escolheu. Não se esqueça que ele deve ser fino, poucas palavras, letra grande e muita ilustração, muita cor. Faça ela mudar o final, faça ela contar a história, dê sempre um agrado para quem lê, a canetinha, o caderninho, o estímulo faz parte, você também a se sentir bem assim. Portanto, não esqueça. E aí, o mais importante, a leitura não é parte da lição de casa, a leitura é parte da brincadeira. Saiba brincar com a criança junto com os livros. Bom, essas foram as minhas dicas, pelo menos por hora. A gente vem com mais vídeo por aí para que você possa sempre estimular a criança a ler e ela se torne um adulto muito mais interessante e inteligente. Por isso, eu agradeço a sua audiência e peço para que você curta e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ser estimuladas, possam aprender, possam ter ideias para que seus filhos possam se tornar leitores vorazes, se Deus quiser. Tá bom? Muito obrigada, viu? Até lá. Tchau.